Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos só aguardar o professor Takashi acessar a live. Vamos convidar mais uma vez aqui. Alô, Boa noite, professor. Tudo bem? boa noite, tudo bem? Estamos aí de novo, firme. Hoje Vamos, o tema é o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. vamos E a lá, palavra está com o senhor. vamos lá. Bom, boa noite a todos. Não pleno carnaval, né? Mas vamos pular agora, né? Bom, vamos lá. O FAT, na verdade, chamado de Fundo de Amparo ao Trabalhador, ela tem duas vertentes de trabalho. Uma é para beneficiar os trabalhadores que estão registrados em carteira profissional ou mesmo autônomo, cooperativas, microempresários, todos que encontram no setor informal da economia. Então, existe um recurso especial que é amparado através do Ministério do Trabalho e Renda no processo, no qual permite que faça com que essas pessoas tenham acesso a esse fundo no processo. É como se fosse um 13º ou coisa parecida que pode ser complementado para os informais que não têm acesso no processo. Isso é o lado social do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Por outro lado, também tem outra vertente dele interessante, que é o caso que é o financiamento através do BNDES. Essa é a origem desse dinheiro, na verdade, é 40% de todos os recursos do PIS/PASEP, que é feito mensalmente pelas empresas no processo, 40% dessa arrecadação vão para esse fundo. E esse fundo é para financiar obras e serviços em geral no processo. Ela serve muito também para financiar obras de grande porte, como no caso que houve vários tipos de recursos destinados a bancar, por exemplo, o metrô, poder fazer com que haja companhia de saneamento, redes de energia elétrica, é, são fundos de investimento pesado de infraestrutura, principalmente. Mas também tem um outro vertente dela interessante, que é justamente destinado ao financiamento de pequenos empresários, pequenas atividades. Hoje, atualmente, o comércio em geral, né, o pessoal da área que faz, solicita financiamento, recorre ao banco de uma maneira tradicional, para capital de giro, para investimento, coisa parecida, mas eles não recorrem ao FAT. Por que motivo? No FAT tem uma exigência de que o valor mínimo de financiamento, o global do processo, tem que ser no mínimo de 5 milhões de reais. E pequenos investimentos, nós estamos falando de 50 mil, 100 mil reais, 250 mil reais, tal, muitas vezes não enquadra nesse processo. Isso de uma forma individual. Agora, se isso você fizer na coletividade, no seu sindicato, ou sua associação comercial, que seja, você juntar esse pessoal todo no processo, dá um valor muitas vezes acima de 5 milhões de processo,
E aí poderia estar negociando diretamente com o agente financeiro, que seria o BNDES. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então tem essa palavra social. Então o que acontece? Você não vai solicitar o financiamento econômico como se fosse empresa no processo com um banco convencional. Você vai recorrer para ter um processo diferenciado. Isso é, tendo uma associação de entidade, de classe do pessoal, que seja uma associação principalmente de interesse público, isso é em forma de OCIP, então ela prevê no artigo 3º da lei das OCIP, o inciso 9, ela fala de novos modelos de produção, comércio, emprego e crédito. Então, sendo isso, uma associação pode trabalhar com essa modalidade. Por que motivo? Porque ela sendo o agente articulador para buscar o financiamento, ela não tem pagamento de imposto ou então qualquer tipo de tributação nessa operação. Então a operação se torna bem mais econômica esse mecanismo. Então o que se preconiza é junte o grupo de pessoas interessadas em financiamento, não importa se um vai ser para uma padaria, outro para uma farmácia, outro para uma oficina mecânica, eu não tenho nenhuma necessidade que seja todo de um setor só. Pode juntar vários segmentos, ver quais são as necessidades deles, e a associação recorre diretamente ao BNDES para solicitar esse financiamento social no processo. E isso não tem sido a prática do pessoal. Normalmente, cada um que se vire no banco e acabou. Nesse processo, permite, inclusive, fazer aquilo que nós comentamos outra vez, que é o fundo de aval solidário no processo. Isso é, se eu não tenho garantia completa para o processo, então ela permite que crie esse tipo de fundo de aval solidário para que cada um possa estar fazendo sem o risco do processo, da necessidade de ter garantias reais no processo. Ele tem uma dispensa para obter esse tipo de garantia no processo, entre de 10 no mínimo, 10% até 90% de garantia são dispensados, desde que haja um projeto coerente no processo e aquilo realmente possa desenvolver ou melhorar a sua cidade, a sua região no processo. Então, o financiamento não é só para aspecto de individual de uma empresa sozinho. É que a atividade que essa empresa vai fazer dentro da sua sociedade, ela vai provocar uma melhoria de receita e de geração de emprego no processo. Tendo esse tipo de conotação, então, é possível de você obter financiamento via o FAT nesse mecanismo. O dinheiro para essa atividade sobra, na verdade, no Brasil, porque as empresas, infelizmente, têm muito mais ação individual, pegando papagaio e qualquer coisa entre as empresas no processo, e não fazem esse tipo de junção de um mecanismo para poder obter um financiamento conjunto do mecanismo. Então, a falta dessa união, apesar de ter muitas vezes associações e cada um achar que a responsabilidade é sua e as associações não gostam de interferir nesse processo, no entanto, existe mecanismo colocado à disposição pelo governo no sentido de que poderia estar tendo essa união para poder reduzir custo operacional das empresas no processo. Então, o que acontece muito nesse mecanismo é que o individualismo prevalece, então o financiamento fica, no caso, para cada empresa com seus passivos, com suas responsabilidades, e com isso acaba tendo todo um processo de custo do dinheiro mais caro no processo e aumenta o risco da inadimplência daquele segmento no processo. Então isso faz com que o custo do dinheiro seja maior. Enquanto no sistema associativo, se eu junto pessoas, eu tenho um sistema de crédito solidário no processo, eu faço com que haja esse tipo de junção e tem um mecanismo só para poder acompanhar essa aplicação do dinheiro, então o custo e o risco do dinheiro é menor. Automaticamente o banco tem uma linha especial para isso. Então, essa consideração de trabalhar o financiamento em conjunto não tem sido uma prática no Brasil, mesmo do mesmo segmento nesse processo.
Então, esse tipo de falta dessas informações, a falta da iniciativa nesse mecanismo, o individualismo do jeito que é feito no processo, cada um tem que pagar sua conta do jeito que o banco quer. Enquanto que se você fizer esse trabalho em conjunto, há uma outra linguagem de trabalho. Com isso, o governo criou essas linhas especiais. O dinheiro sobre a questão do financiamento do FAT, apesar de todo o trabalho proposto no processo, só está contemplando as grandes empresas e as pequenas empresas que deveriam ter direito a isso no processo, eles, apesar de terem esse direito no processo, eles não se apresentam com isso. Então, com isso, acaba tendo um problema seríssimo em financiamento. Apenas uma firma de pequena, a parte de telecomunicação, de pequenas empresas que houve um financiamento desse jeito, principalmente na questão do Nordeste voltado para financiar fibra ótica no processo. Então, houve, para atender mais de 180 mil residências, atuando em 150 municípios entre Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, eles conseguiram fazer um trabalho para poder dotar de fibra ótica uma infraestrutura em 14 cidades, e esse foi dinheiro financiado pelo FAT em processo, já que isso gerou mais de 1.800 empregos de uma forma direta e formais no processo. Então, se você está gerando emprego, está gerando renda no processo, então existe esse financiamento especializado que depende única e exclusivamente da forma como você se reúne, como você organiza esse processo e o gestor desse mecanismo devendo ser sempre uma associação desse mecanismo. Então, hoje existe esse tipo de financiamento há muito tempo já, o FAT, infelizmente não está sendo utilizado de uma maneira adequada. Então, cada cidade e região tem suas peculiaridades, suas necessidades, então poderia estar juntando via uma associação disso. Então, um caso clássico, vamos citar um caso clássico que nós fizemos para obter o FAT, por exemplo, foi na cidade no qual foi feito um financiamento único para financiar vários produtores de malharia no processo. Então, houve financiamento de compra de equipamento de malharia, de lavanderia, de máquinas de costura, investimento para infraestrutura, para capital de giro, tudo num processo só. Assim como cada cidade que tem suas peculiaridades, por exemplo, um exemplo clássico para mim, por exemplo, o caso de Limeira. Limeira é uma região que tem bastante artífices na área de bijuteria. Então, poderia estar sendo montado via associação, né, uma linha de financiamento especialmente voltado para o setor de bijuteria, por exemplo. Então, poderia estar, todas as empresas poderiam estar participando, mesmo assim informais, bem entendido, tá? Permitem fazer esse tipo de financiamento. Então, em cada lugar, em cada região que tem sua peculiaridade, poderia estar sendo montado esse tipo de estrutura para isso. E, no entanto, essas iniciativas é ignorado pelo pessoal, principalmente por ser um ato de sistema associativo, e como eles não têm o costume de utilizar esse mecanismo, então acaba sendo, recorrem ao banco de uma maneira convencional, sem nenhum tipo de benefício nesse mecanismo. Então, há uma necessidade que o pessoal entenda que existe esse tipo de produto, e a falta de projeto fez com que muitos projetos fossem financiados para outros países. Um exemplo clássico disso, que o dinheiro do FAT brasileiro, por exemplo, financiou o porto em Cuba, assim como financiou a usina hidrelétrica em Angola, assim como financiou o metrô de Caracas no processo. Né? Isso porque a empresa brasileira estava trabalhando nessas áreas e elas, sabendo que existiam esses recursos, acabaram recorrendo a essas iniciativas, apesar de não estar atendendo os objetivos clássicos do Fundo Social no processo, que seria para gerar emprego e renda no Brasil para os brasileiros e não para os estrangeiros no processo. Então, com isso, acabou fazendo esse tipo de financiamento meio esquisito, que muita gente considerou, nem sabe que existe isso, ou alguns ouviram falar sobre isso, mas não sabem o teor do que foi esse contrato no mecanismo. Então,
Isso está acontecendo porque nós deixamos que isso acontecesse. Isso é a comunidade brasileira que não estudou, não pesquisou, e apesar disso estar no site, na internet, no processo, não tem feito esse tipo de trabalho. Recentemente, a gente orientando o pessoal, por exemplo, que trabalha com energia solar, nós falamos a mesma coisa também. Você quer vender placa solar? Em vez de fazer um projeto individual do processo, junte 10, 20, 40 projetos, faça um processo só e faça com que com isso haja possibilidade de ter um financiamento subsidiado. Então, dá mais trabalho? Sim, dá mais trabalho para organizar, porque você vai depender de várias pessoas no processo. E ter o compromisso de que eles têm que cumprir com suas atividades, com seus, honrar com esse tipo de trabalho. Então, existe uma necessidade de ter um compromisso que as pessoas se unam para esse mecanismo e que entendam que isso é importante. Porque isso vai beneficiar, vai reduzir o custo de cada um dos processos, e vai permitir com que haja melhor tipo de distribuição de resultado dentro do município. Então, o fato de ter tido esse tipo de linha de trabalho, está disponível no processo e não está sendo utilizado, a situação é clássica e a situação é clara, né? É o individualismo que leva esse processo e acaba deixando esse tipo de ação e que está disponível e está isso colocado em prática, sendo manifestado toda hora que existe essa linha de amparo ao Fundo Trabalhador, e, no entanto, pessoas não recorrem a isso. Dá mais trabalho de organização? Sim. Cada empresa pode ter uma dificuldade, muitas vezes, de elaborar os seus orçamentos, o seu trabalho. Então, a associação que fica encarregada de fazer esse processo também tem que ter profissionais, no caso, que tenham entendimento de fazer orçamento, saber, inclusive, ver se o pedido que cada um está fazendo é coerente, ou está incompleto, ou está completo, ou está pedindo dinheiro demais, para que possa ajudar nesse processo. Então, a associação também tem que ter uma equipe de profissionais que tenha essa capacidade de analisar, propor os trabalhos para que haja esse tipo de montagem desse mecanismo, desse processo. Então, tem que ter profissionais habilitados para isso e também haja um pessoal que prepare a documentação, porque cada um vai ter que apresentar sua documentação, se vai ser um contrato social da empresa ou se vai ser o balanço da empresa. Então, cada um deles também tem que ter uma habilidade legal no processo, tem que ter habilitação para financiamento. Então, ele é como se fosse qualquer tipo de financiamento bancário, não tem diferença nenhuma. Só que a maneira como negocia é diferente, a maneira como você vai fazer a composição dos pagamentos e os fundos garantidor do processo que é diferente. Então, esse tipo de diferença permite fazer com que haja confiança por parte do cedente do dinheiro. E a associação, quanto mais for organizada, quanto mais a equipe de trabalho está mais azeitada nessa linguagem e nas exigências do próprio BNDES no processo, então você vai fazer com que o risco seja menor e o banco, praticamente com isso, ela também pratica de uma maneira diferente de calcular os juros, o custo do dinheiro. Isso é, se você tem um financiamento e esse financiamento, você, como associação que vai coordenar essa atividade, não tiver profissionais habilitados para acompanhar o processo e para dar segurança ao cedente, o que acontece? O banco vai ter que deslocar técnicos para poder acompanhar esse processo, então esse técnico custa um salário dele, deslocamento dele, automaticamente isso vai estar incluído no custo, embutido no custo do financiamento que você vai ter. Agora, se esse trabalho está sendo feito na associação local, que vai se encarregar de coletar as notas fiscais, vai coletar a prestação de conta e ela vai apresentar para o banco no processo como um intermediário de que vai controlar a forma de pagamento e a forma de recebimento de documentos no processo, então, com isso, o banco não precisa contratar nenhum profissional a mais para acompanhar o processo. Então, vai ter mais segurança desse mecanismo. Automaticamente, essa segurança faz com que o custo do dinheiro seja menor. Então, a tabela de pagamento de correção muda.
Então, conforme a capacidade da associação de saber gerenciar o mecanismo, de montar o processo, de acompanhar a liberação dos financiamentos e acompanhar a prestação de contas desse dinheiro, então, se a associação se coloca para fazer isso, então, automaticamente, o BNDES também reduz seus cálculos em relação ao custo do dinheiro, o custo financeiro do processo. E isso faz com que o financiamento no final, na ponta, seja menor. Ao mesmo tempo, quando você tem esse volume de trabalho para fazer, vou fazer financiamento, vou comprar materiais, vou comprar matéria-primas ou produtos no processo, ela permite com que essa negociação seja maior com os fabricantes. Então, se eu tenho um segmento de trabalho, por exemplo, e vou comprar equipamento, material de várias empresas naquela indústria, por exemplo, então, o caso clássico, eu vou montar padarias, ou vou montar lojas no processo, vou precisar de balcão. Então, se eu estou fazendo negociação, vou ter necessidade de 1 ou 2 balcões, uma coisa, se eu vou ter 50 balcões a ser comprado, eu posso fazer a negociação com esse fabricante de balcão de uma forma diferenciada no processo e pode abaixar o custo deles. Isso é, eu posso ajudar a indústria de tal maneira que a gente compre matéria-prima para ele produzir o balcão e ele vai ter só mão de obra nesse mecanismo. Então, vai reduzir o capital de giro da indústria de balcão e também faz com que isso seja menor preço nesse material, nesse processo, e de tal maneira que sobre dinheiro daquele financiamento para poder investir em capital de giro e outras atividades. Então, o papel da gente no processo, na associação, que vai fazer essa intermediação no processo, ela também tem que ter uma estrutura técnica por trás dela, no qual tem essa capacidade de não só de avaliar e montar os processos de financiamento, assim como vai poder negociar a implantação dele, e também que possa fazer com que haja o acompanhamento da prestação de conta. Então, com isso, havendo esse tipo de processo nesse mecanismo, então o agente financeiro se sente mais seguro, com isso reduz o risco da inadimplência do processo e a negociação com ele acaba sendo muito melhor do que simplesmente você levantar o dinheiro de uma maneira simples de financiamento. Então, o papel desse terceiro setor nesse processo é extremamente importante para que tenha esse tipo de norte para que possa estar fazendo um processo. Então, é necessário capacitar as pessoas, que sejam economista, contador, advogado, o que fosse no caso, para que possa estar trabalhando nesse mecanismo um conjunto de informações que possa facilitar e possa reduzir o custo, e não só isso, ele ser um intermediário, um interlocutor da negociação nas compras de matéria-prima e de produtos do processo. Nem que seja para comprar um puro cimento. Se eu vou fazer com que haja uma infraestrutura, uma melhoria de situações com as empresas, e eles vão ter que ter parte de obra no qual vão usar o cimento, quanto desses financiamentos vão usar os cimentos? Então, com isso, quantos sacos de cimento que eu posso negociar? Então, se eu tenho o poder de compra disso, eu estou com a carteira de financiamento no qual o banco nos cedeu para comprar, vamos por 500 sacos de cimento, então eu posso fazer uma negociação diretamente com a cimenteira ou com uma loja de materiais de construção, que haja essa compra de 500 sacos de cimento e que haja, com isso, a possibilidade de reduzir o custo desse mecanismo. Isso é, se eu sou uma associação de interesse público no processo e vou comprar esse cimento de uma loja de construção civil e que ela seja de regime de lucro real, eu posso associar o benefício da renúncia fiscal nessa compra do cimento. Então, eu posso fazer com que a empresa, a loja, nos ceda os 2% de renúncia fiscal, com isso eu posso comprar o cimento e devolver o dinheiro para comprar o cimento. Então, o dinheiro do financiamento, que era para financiamento do cimento, houve a compra do cimento via renúncia fiscal, e com isso eu tenho a nota fiscal do cimento adquirido, que vou poder prestar conta para o banco, e aquele dinheiro que o tomador, aquela empresa tomou para fazer esse tipo de atividade, a economia dele pode destinar para a melhoria de outras instalações,
ou compra de outros equipamentos, modernizar e capacitar ele no processo. Então, esse papel de fazer com que haja a renúncia fiscal dos clientes no processo, na compra de matéria-prima, na compra de instalações, de serviços no processo, além da questão do processo de recursos subsidiados no processo, permite fazer com que a obra em si ou a atividade seja extremamente baixa no processo. Então, com isso, esses tipos de ação, infelizmente, o pessoal não tem o costume de fazer esse tipo de financiamento. E as associações, por sua vez, não sabem que podem fazer essa atividade. E, para isso, tem que ser uma associação de profissionais que tenham entendimento de crédito e que saiba trabalhar com isso. Não pode ser associação simplesmente de assistência social puro, que não vai saber fazer esse tipo de posição, postura e negociação desse processo. Então, a linha que foi criada nesse processo do FAT exige que haja esse tipo de interface das organizações do terceiro setor e que tenha o conhecimento e tenha a vivência do processo e que haja essa postura profissional para fazer esse tipo de negociação. Então, é uma linha que o pessoal não sabe utilizar, infelizmente, apesar da lei disponibilizar e criar linhas especiais de financiamento. E para cada setor, para cada tipo de segmento, você pode ter negociações diferentes e você pode ter condições diferenciadas também. E conforme região do Brasil também tem diferença. Exemplo, quem está no Centro-Oeste tem um fundo constitucional do Centro-Oeste. Quem está no Nordeste tem um fundo constitucional do Nordeste. Assim por diante, tem também outros tipos de benefícios que podem facilitar ainda mais esse mecanismo. Então, o alerta que nós estamos fazendo existe esse tipo de linha de financiamento e cabe à associação, às organizações do terceiro setor de fazer isso. E principalmente as organizações da associação do terceiro setor na área creditícia, que tem muito mais competência e capacidade para isso. Então, existe esses tipos de financiamento que vale a pena estar pensando e discutindo sobre isso. Então, se vai ser para a área de hotelaria, se vai ser na indústria, se vai ser no comércio, se vai ser na agricultura, não tem nenhum tipo de restrição no processo. E que tem que haver esse tipo de possibilidade de que está sendo feito um financiamento subsidiado com especial atenção para gerar emprego e renda nesse processo. Então, o FAT é feito para isso. Então, além das grandes infraestruturas básicas que nós chamamos, que são companhias de metrô, siderúrgicas, coisas grandes no processo, mas também tem o lado social, que é exatamente esse tipo de financiamento especiais do processo. Então, vale a pena pensar nisso, e no caso do financiamento, mesmo nos bancos particulares no processo, esse tipo de ação também pode ser útil para reduzir o risco do financiamento, para que haja maior participação do setor bancário nesse mecanismo. Então, vale a pena fazer isso e vale o esforço de estar trabalhando em conjunto. Muita gente no Brasil não quer, empresário não quer esse tipo de coisa, ele quer o financiamento próprio dele, conforme a capacidade dele, mesmo que ele tenha que recorrer a certas garantias completamente esquisitas e corre o risco do próprio financiamento, inclusive, ter problema. Isso é, quando está participando de um financiamento coletivo e quando há alguma restrição, algum eventual imprevisto no processo, a negociação é mais fácil de trabalhar, já que tem uma coletividade sendo trabalhado. Então, por mais que o banco seja carrasco financeiramente, nesse momento também entra o bom senso e negocia de uma forma diferente. Enquanto que um banco na linha tradicional, convencional, sem nenhum tipo de possibilidade de alteração. Então, daí o financiamento, chamado Fundo de Amparo ao Trabalhador, é um fator que deve ser considerado com muito cuidado e muito ênfase, porque é uma oportunidade grande para isso. Bom, o que eu tenho que falar sobre FAT é isso aí, vamos ver o que tem de perguntas e questionamentos, pessoal. Vamos lá? Professor, já tem 3 perguntas aqui, vamos abrir. O Genaro pergunta:
o fato de haver muito dinheiro disponível, e isso é verdade, tá achando, é por não ser acessado como deveria ou poderia? Na verdade é o seguinte, como eu estou falando para você, a origem do FAT é uma parte do PIS pagar pelo processo, imagina que 40%, todo mês está sendo depositado, né? E as pessoas não têm recorrido a esse financiamento. Então, como acham complicado, ou muitas vezes a pessoa não sabe que existe financiamento, então levanta esse financiamento, no dinheiro no banco, como um papagaio que nós brincamos com o cara, para pegar um valor pequeno, total, para poder dar uma ajeitada, né? E não no sentido de melhorar o financiamento do processo. Porque o FAT é para o financiamento, dinheiro é dinheiro, para qualquer coisa, mas o FAT, no caso, tem uma peculiaridade, é para poder promover a melhoria da qualidade das empresas, a competitividade delas, para poder gerar mais emprego e renda para o pessoal. Então, ela tem essa preocupação. Enquanto que o financiamento bancário, não tem nada a ver com isso. É o dinheiro que eu te empresto, eu quero de volta o dinheiro. O que você vai fazer? Não tem problema nenhum. Tudo bem? E no FAT, não. Eu tenho uma maneira, inclusive, de pagar. Se tiver algum problema de inadimplência, várias pessoas tiverem problema de inadimplência, eu posso fazer uma negociação completa. Então, tem uma versatilidade de aplicabilidade muito diferente do que simplesmente um financiamento convencional. Então, o que acontece é que a falta de solicitação disso, porque o perfil do empresário brasileiro, ele quer dinheiro só para ele e acabou. Né? Muitas vezes ele está falando que vai modernizar para comprar equipamento, não sei o que lá, tal. No fim, ele aplica aquele negócio para comprar carro mais moderno, para ficar mais bonitinho, não sei o quê, e para a indústria mesmo ele comprou sucata reformado. Então, é um pouco diferente. No FAT, não. Se vê para modernização de equipamento, eu vou implantar isso no processo. Tudo bem? Então, é um dinheiro mais controlado, vamos supor, tá? E dirigido. Tá? E essa cesta desse fundo aí, ela é, como é que é muito, vem até o sindicato patronal, que Uhum. trabalha aqui também, parte da comissão patronal ia para o FAT também, né, É. professor? O, o Farney aqui, lá de Manaus, pergunta, aqui, muito boa essa pergunta também. Aqui em Manaus, tomei conhecimento sobre uma fábrica de casas pré-fabricadas que está fechada. Qual a possibilidade de utilizarmos os recursos do FAT para que volte a funcionar? Não, nesse caso, no caso, empresas que estão fechadas no processo, primeiro precisa verificar se essa construção, né, ela atende os requisitos de uma moradia social ou não no processo, tá? Aí tem outros tipos de financiamento que não é esse tipo de FAT, ela tem destinação especial para poder fazer a recuperação. E não só isso, muitas vezes se a empresa está fechada, que deve ter algum passivo, muita coisa que o FAT não vai pagar, como diz, multa de atrasos ou encargos atrasados no processo. Ela não faz esse tipo de pagamento, ela faz pagamento para novos projetos, novas aquisições. Tá? Então, para esses casos, tem outras saídas legais, usando o terceiro setor, e dependendo da casa, como nós falamos para vocês lá no começo, moradia está na Constituição, no artigo 6, com direito social, então não era para ser uma empresa para fazer isso, pagando tributo. Então, se essa empresa está fechada por questão financeira, deve ser uma empresa limitada que foi montado e poderia ser uma associação e não ter nenhum tipo de custo e ter uma competitividade maior. Aí é erro conceitual da concepção dela. Então, no caso, eu estou semana que vem em Manaus, se quiser ver quem é a empresa e quiser com que a gente possa ajudar no processo, nós estamos à disposição também, tá? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Genaro. Uhum. A porta de entrada de acesso ao FAT é o BNDES? BNDES diretamente? Ou tem algum outro banco, órgão, ou algum outro órgão ou banco? No caso dos bancos Sim, comerciais? existem várias entradas no processo. Eu falei no começo, uma delas é o próprio Ministério do Trabalho e Emprego e Renda, que tem uma linha especial para isso. Os estados brasileiros têm a Secretaria de Emprego e Renda,
que também utiliza esse tipo de dinheiro do FAT também, e também pode negociar com os bancos comerciais de linha no processo. O interessante do BNDES é que se o valor for acima de 5 milhões de reais, entre 5 a 7 milhões, você pode negociar diretamente com o BNDES, que é mais fácil e tem menos custo do dinheiro. Se você pegar através de um banco, o banco vai te cobrar o custo financeiro do dinheiro dele no processo, enquanto que o do BNDES não, é direto. E outra coisa que, conforme Estado, conforme região do Brasil, como eu falei para vocês, tem um fundo constitucional dessas áreas e alguns bancos têm bancos especiais. Por exemplo, no caso da Amazônia tem o BASA, né? No caso do Nordeste tem o BNB, por exemplo. Então também são órgãos repassadores do BNDES e também tem linhas similares nesse processo também. Tá? Então depende da sua região onde está instalado e que tipo de produto você está querendo financiamento. Tá? Tem uma pergunta aqui, professor, do Alan Clemente. Quando existe uma demanda no município, a exemplo, uma carência de uma escola, é uma associação e uma associação vai gerir desde a construção até a manutenção. O financiamento seria para a associação ou para a prefeitura? Sim, depende do tipo de escola, se é escola infantil, né, ela é responsabilidade do município. Agora, se for médio, fundamental, no caso, é do Estado. Então, depende desses órgãos no processo. Mas, principalmente no caso de uma escola, por exemplo, sendo a diferencial no processo, a dificuldade dos órgãos públicos, principalmente o caso da prefeitura, é que muitas vezes ele não tem fonte de receita para pagar esse tipo de investimento. Então, aí começa a ter uma dificuldade de financiamento nesse mecanismo, tá? Então, o que está falando do financiamento de infraestrutura, a escola faz parte do processo, mas é diferente. Tanto é que as faculdades, principalmente no caso, que são as que mais tomam dinheiro para financiamento, existe um financiamento através do MEC, especialmente para as escolas, no caso, voltado mais para a escola fundamental e para a escola superior. Escola infantil, infelizmente, não temos esse tipo de financiamento, porque isso é obrigação do município local. Mas existe outra saída. Quando foi feita a lei federal, a 13.800 em 2019, que é a constituição do Fundo Patrimonial de Investimento de Interesse Público, a educação está no meio desse processo. Então, pode-se montar um fundo desse mecanismo e aí pode fazer a participação, uma parte da prefeitura, tem que entrar com uma parte de qualquer jeito, e aí pode pegar financiamento dos restantes no processo trabalhar. Então, eu preciso estudar caso a caso, mas existe saída, sim, que pode ser utilizado, e esse é um deles, tá? Tem uma pergunta, professor, da Paula. O Fundo de Amparo ao Trabalhador tem... Espera um pouquinho que pulou, só um pouquinho, professor. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, quem tem direito? Do trabalhador, como eu falei para vocês antes, que existe um fundo do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, que são as pessoas que estão registrados, né, com carteira, todos os trabalhadores registrados em carteira profissional, ou autônomos, quem tem MEI e tal, cooperativas e microempresas, e que se encontram dentro do setor informal da economia. Então, para isso, tem um fundo que é do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem esse tipo de fundo, tá? Então, esse é um fundo social, especialmente ao trabalhador, tá? Não é um financiamento convencional para a empresa, coisa parecida. É um fundo para poder ajudar as empresas, principalmente, então, voltado ao Ministério do Emprego e Trabalho, que tem essa possibilidade de trabalho, tá? Tem também um fundo, também no FINEP também tem, tá? Mas já aí entra numa outra área, que é uma área de pesquisa e outros tipos de, como diz, fundos especiais que tem também, tá? Tem a Pronaf, que é aquela da agricultura familiar também, pode fazer isso. Tem um fundo ainda
que chama Fomentar, que é um outro tipo de financiamento também. Cada um tem seus valores, financiamentos que é permitido e o que financiar, né? Então, o Fomentar, por exemplo, é de fomento através do CODEFAT, da Coordenadoria de Emprego e Renda, para financiamento de produtivo de micro e pequenas empresas voltados a gerar pequenos negócios e processos também. Então, existe uma série de classificação dentro do FAT, além do tradicional linha de financiamento, tá? O Irailton de Manaus pergunta se o senhor vai realizar palestra lá. Acho que sim, né, professor? Sim, sim. Eu vou ter 3 ações lá uma pela Escola do Legislativo, o outro sobre a questão de propaganda e marketing, que vai ser feito um seminário sobre isso, que é aberto, e depois tem o do Centro de Referência da Saúde, que é um processo que está se estruturando para formar equipes de trabalho, tá? Então, nós temos esses 3 tipos de seminário, e no mês que vem vai ser feito a questão do encontro do terceiro setor em Manaus, porque a última semana do mês de março de cada ano foi decretado através do Estado do Amazonas como a semana do terceiro setor. Então, com isso, nós vamos ter uma atividade também no mês que vem, em março, para isso também, tá? Eu tomo a liberdade aqui e dou os parabéns com a pontinha de inveja, né, para o pessoal da Amazonas, Manaus, porque está imbuído com o terceiro setor aí, o professor está indo seguidamente aí, e é um estado, e a cidade de Manaus, capital, né, está bastante avançada. Isso aí. Nós estamos sofrendo aqui no Paraná, em especial aqui em Cascavel, estamos, lutando com o toco da espada para nós divulgar aqui o terceiro setor. Mas parabéns do fundo do coração para o pessoal de Manaus aí. Vou ter que ir lá visitar e aprender um pouco lá. E lá também não é só Manaus, não. Lá agora está entrando também, está envolvendo o pessoal da área de Pará também. Pará, né? Nós estamos dividindo a agenda lá. Que bom, que legal, cara. E Manaus vai realizar... Aqui o professor já respondeu essa do Irailton aqui. Deixa eu ver aqui só um pouquinho aqui, professor. Quem você... tá, ok. Quando você estará lá em Belém, mas daí vai... aqui, ó, apareceu o Pará aqui já. Tem acho que é o Helder. Quando o senhor estará em Belém? Eu vou estar na segunda e terça-feira próxima, eu vou estar em Belém do Pará. Eu vou estar no dia 27 e 28. Professor, uma pergunta, e talvez seja até com relação ao FAT, as empresas vão fazer uma associação ou vão utilizar uma entidade do terceiro setor para buscar como é que chama, essa logística para chegar nesse fundo? Tá. O ideal no processo é que seja uma associação de crédito como um OCIP de crédito, porque tem mais atividade, vai ter outras interfaces de negociação. E porque não é para o grande vantagem de ter a associação de OCIP trabalhando nesse processo, que ela não fica restrito àquela questão do financiamento específico. Ela pode abrir um leque de negociação com fornecedores e que pode fazer com que haja, acabei de falar para vocês a questão da renúncia fiscal nesse processo, posso fazer uma mescla de produto, no qual, com isso, o dinheiro fica mais barato para o pessoal. Então, essa é a possibilidade. Nada impede que uma associação comercial ou sindicato patronal faça esse tipo de trabalho também. Só que ela não vai ter essa mesma prerrogativa e ela não vai poder ser um agente distribuidor desse recurso ou repassador desse recurso, porque ele não tem essa incumbência no processo e não tem toda a regalia da imunidade de isenção tributária, porque o sindicato e as associações de classe são entidades fechadas, não são de interesse público, então pode estar sujeito à tributação do processo.
Enquanto que a associação de interesse público não, tem toda a imunidade garantida e ela pode negociar outros tipos de crédito, linha de trabalho diferenciado, então abre uma perspectiva de negociação muito melhor. Então, a recomendação é que se monte uma associação de crédito. E você montar uma associação de crédito é simplesmente ter 6 pessoas e você vai demorar 15, 20 dias para registrar no cartório e está formado. Então, não é nada, como diz, complicado. Agora, o sindicato, a associação comercial, podem ser a mantenedora dela, para não deixar a coisa andar sozinho, para não se perder. Então, a associação comercial ou o sindicato patronal de um segmento pode ser a mantenedora da associação de crédito e ela fazer essa interface nesse processo. Então, aí fica a critério de cada organização, por cada tipo de negócio. Em cada região do Brasil, cada cidade brasileira tem suas peculiaridades, então tem forma de trabalhar negócio. Se a cidade vive de economia agrícola, se vive de economia industrial ou de serviço, então ela varia a forma de negociação em função disso. Tá? Então, a recomendação é que seja uma associação independente com município de crédito, que seria o ideal. Se não for possível, pode utilizar a associação que você tiver na região e pode trabalhar desde que haja esse tipo de possibilidade previsto nos seus estatutos. Tá? Mais Professor, alguma aqui coisa? as perguntas aqui terminaram, por enquanto. Se o Bom, senhor quer então, estender mais algum comentário? tá ok, vamos lá. Então, só para complementar. Então, como eu expliquei para vocês, o programa de financiamento do FAT tem várias vertentes. Então, tem a vertente para ajudar micro e pequenas empresas, tem como trabalho para fomentar essas empresas no processo, também como tem financiamento voltado ao trabalhador, o autônomo, ou os informais no processo, para que formalize as atividades nesse mecanismo, assim como tem o de infraestrutura, que é um financiamento para infraestrutura, obras de grande porte de infraestrutura, e o outro são financiamentos específicos por segmento no processo. Então, o financiamento do programa do FAT tem essa versatilidade desse trabalho. E como eu falei para vocês, para essa participação, tem que ter uma organização que seja o interlocutor delas no processo, e também eu tenho que ter uma equipe técnica bem preparada, bem coesa no processo, para que saiba fazer essa interface de qual seria melhor para o financiamento do tomador do financiamento, assim como o agente financeiro do processo. Então, eu tenho que ter esse tipo de jogo de cintura e conhecimento para trabalhar com isso. Então, é um financiamento interessante, muito amplo, como existe em vários segmentos, que eu falei para vocês também, para a Pronaf e tal, né? Tem vários financiamentos do processo, e o que acontece hoje é que muitos produtores, muitas associações que têm direito de utilizar isso, não sabem fazer esse processo, não têm conhecimento e acaba muitas vezes na míngua, necessitando de financiamento sem conseguir, ou cair na mão de financiamentos muito complicado, onde a questão, o banco prevalece nesse mecanismo e acaba dominando esse processo. Então, há necessidade que a sociedade se organize. E a melhor forma, como falei para vocês, é montar uma associação de crédito no processo, em forma de OCIP, e que você prevê vários tipos de características que ela pode fazer. Então, com isso, eu posso montar um agente de crédito que tenha essa versatilidade de trabalho, e as pessoas que coordenam essa atividade têm que ter um mínimo de conhecimento do sistema financeiro para que, com isso, possa estar frente a esses tipos de situação e saiba gerenciar esse mecanismo. De uma maneira, então, não é qualquer tipo de pessoa ou qualquer pessoa que vai fazer simplesmente um processo qualquer e só preencher alguns formulários e acabou. Não. Não preencher o formulário, tem que ter uma noção de se aquilo que está sendo pedido é o que é necessário, ou ele precisava de mais, ou ele precisava de outras soluções. Então, aquele que vai ajudá-los na montagem desse processo também tem que ter um conhecimento e um jogo de cintura para que possa estar fazendo essa montagem. Porque na hora que você vai fazer o pedido também, o agente financeiro depois
vai analisar caso a caso, processo por processo, e vai ver se aquilo é possível ou não, e aí você não tem que ter argumentação nesse processo. Então, além de a montagem do processo de financiamento, o coordenador da negociação, da articulação desse processo, também tem que estar argumentado, tem que ter argumentação técnica para poder fazer esse tipo de processo. E criar mecanismos complementares, como eu falei para vocês, como nós falamos anteriormente, como criar um fundo garantidor solidário no processo, de tal maneira que, com isso, as pessoas que não tiverem garantia suficiente possam ser contempladas com esse fundo garantidor, né? Assim como posso negociar, devo negociar com a seguradora nesse processo, de tal maneira que possa assegurar esse tipo de financiamento, e, em função disso, o banco também se sentir mais seguro e, com isso, fazer com que haja menor taxa de custeio do dinheiro. Então, esse é o ponto-chave desse mecanismo para que possa fazer esse tipo de ação. É uma oportunidade de tanto, é uma coisa que está disponível para fazer, e o que está acontecendo é que ninguém está querendo trabalhar para isso, e cada um está pegando financiamento por conta própria e está se virando sozinho, e está pagando alto custo desse dinheiro, e não está tendo acesso ao dinheiro subsidiado que o governo fez. Ah, bem entendido, tá? Para ter acesso a isso, não pode esquecer que as empresas têm que fazer o balanço socioambiental, senão não tem subsídio. O subsídio nesse financiamento, como eu falei para vocês, nós estamos falando do valor de 2% do valor de financiamento a 5% do valor financiado. Então, é um valor alto que está perdendo. Além disso, no pagamento do processo, você vai ter um acréscimo no prazo de carência no processo, e o prazo de financiamento também tem um tempo adicional nesse mecanismo. Então, vale a pena trabalhar dessa forma, né? Então, não esquecer que o CNPJ tem que ter o balanço socioambiental, que é a norma de contabilidade, senão não vai ter esse tipo de ajuda no financiamento. É um outro mundo de negócio financeiro que está disponível e o pessoal não está sabendo utilizar. Então, Professor, não, desculpa, tem mais duas perguntas aqui. A minha não, preocupação é sempre com o horário para cada postagem. vamos lá. Tem uma pergunta aqui, não sei, aqui o nome é o Nick Kita Solar, deve ser da empresa, não sei, não tem o nome da pessoa. Igrejas podem usar esse OFAT? Acho que não, né? As igrejas não. Né? Por isso que nós temos recomendado com que as igrejas que fazem atividade social, monte de associações sociais no processo, porque eu brinco sempre com o pessoal, né? A igreja vive de dízimo, não é isso? Para isso, os fiéis têm que ter dinheiro para poder pagar o dízimo. Então, oriente a eles ter geração de renda, emprego e renda no processo, monte uma associação dessa forma, que possa estar ajudando a formar uma microempresa, ou pegar os informais no processo, entrar naquele programa de Ministério de Renda e Emprego no processo, e com isso monte, que seja oficina de costura, de cozinha, de mecânica, marcenaria, o que for, com isso posso estar levantando os recursos de tal maneira que haja o resgate das pessoas financeiramente e que possa ajudar também no dízimo da igreja. Então, já que tem um trabalho com os fiéis, é uma das oportunidades grandes que tem que trabalhar. Infelizmente, o pessoal das igrejas, tanto católicas ou outros tipos de religião, não estão sabendo explorar. Tá? Professor, tem uma pergunta aqui do Timóteo Esteves. Boa noite. Qual a formação dessa equipe técnica? E Tá. na vertente cultural se aplica? Sim. Então é o seguinte, a formação técnica no processo para fazer isso, o primeiro profissional que deveria estar fazendo, coordenando essa atividade, seria o pessoal da área econômica, né? Economista no processo. Depois o contador, a contabilidade, poder saber quais são os efeitos cascata de tributo, e um profissional extremamente importante nesse processo todo é o assistente social, que saiba fazer a avaliação
e tenha critério de avaliação sobre isso. Então, esses três profissionais não é imprescindível no processo. Então, economista, contador e assistente social são os mais importantes. É lógico que depois tem, dependendo da atividade, engenheiros, tal, que é bom ter no processo, tá? Agora, quanto à atividade cultural, sim, também. Não só no caso do FAT, não é no sentido de bancar alguma peça teatral, algum movimento cultural, religioso, não é bem isso. Ela pode ser utilizada na cultura para gerar emprego e renda, que você pode estar trabalhando com a questão de manutenção, fabricação de instrumentos, por exemplo, musicais, fazer com que haja eventos, shows, uma série de atividades, e com isso você precisa de iluminador, sonoplasta, um monte de coisa que precisa, coreógrafo, outros tipos de profissionais que precisam se juntar para trabalhar com isso. Então, sim, na parte cultural também é válido esse processo e tem o dinheiro igual, tá? Dá para trabalhar, tá bom? Ok, professor, agora cessaram as perguntas, acho que podemos Tá bom, até então. encerrar por aqui, né, professor? Vamos lá. Então, Tá. tá bom. Já está no horário também. Só agradecer ao pessoal aí. Isso, É um tema extremamente intenso. Vale a pena a pessoa pesquisar na internet sobre o FAT, as modalidades que tem e tentar avaliar o que pode ser utilizado isso nas suas regiões, né? E aquilo que a gente puder orientar também está à disposição para que a gente possa estar repassando essas informações, tá? aí na próxima segunda-feira, então, dia 27, estamos aqui a postos e o tema é Fundo de Desenvolvimento Local. Isso. Então, é outro tipo de recurso também, tá? Esse mês passado e esse mês nós estamos só falando de dinheiro, né? Então, é uma maneira diferente de encarar o processo, né? Então, muito obrigado, pessoal, obrigado para você também, Vimar. Eu que a gente puder ajudar o pessoal, estamos à disposição. Então, Ok. muito obrigado e boa noite a todos aí. Tá? Boa noite a todos, obrigado, professor, pelo ensinamento e até próxima segunda-feira. Tá bom, até mais.